Bom, gente, agora nós vamos dar sequência, na correção das atividades e agora falando de uma forma específica a respeito dos exercícios contextualizados, ok? Então, olha só, exercício contextualizado de número 1. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Nós sabemos então, essa questão aí de direitos e deveres, fala-se muito nisso. Pois bem, foi no século XVIII, em 1739, precisamente falando, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e da mentalidade, e das mentalidades que ficou conhecido como Iluminismo, ok? Então nós já estudamos, já vimos a respeito do Iluminismo, porque se tratava essa doutrina. Aí olha só, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases alternativa A, modernização da educação escolar, letra B, atualização da disciplina moral e cristã, letra C, divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico e letra E, universalização do princípio da igualdade civil. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Olha só, o pensamento citado no comando da questão faz referência ao Iluminismo, que foi, portanto, uma filosofia na qual a ideia do racionalismo, o liberalismo, a igualdade civil eram exaltados e defendidos de forma pioneira, opondo-se, fazendo oposição clara ao antigo regime. Esse movimento influenciou revoluções, processos de independência e constituições, sobretudo no mundo ocidental, de modo que fundamenta a nossa noção de justiça até hoje. Então, olha só, o Iluminismo ele serviu de inspiração não só para os revolucionários franceses, mas em outros aspectos, inclusive, aí, está dizendo a noção de justiça que nós temos até hoje. A ideia, o lema da Revolução, igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, o Iluminismo foi inspirador. É a ideia, de abrir a mente das pessoas para o novo, questionar o absolutismo. Isso tudo era baseado no Iluminismo e os revolucionários franceses utilizaram do Iluminismo para defender as suas ideias. Tranquilo? Olha só, mais uma questão aí, Desde a abertura dos Estados Gerais, em 1789, a roupa possuía um significado político. Michelet descreveu a diferença entre a Sociedade dos Deputados do Terceiro Estado à frente da procissão de abertura, como uma massa de homens vestidos de negro com trajes modestos e o grupo refulgente dos deputados da nobreza, com seus chapéus de pluma, suas rendas e seus paramentos de ouro. Segundo o inglês John Murray, uma grande simplicidade, na verdade a avareza, no vestuário era considerada prova de patriotismo. Então vamos à questão. Entre os motivos da convocação da Assembleia que se refere o texto, destaca-se, letra A, anular as medidas radicais de alcance social implementadas por Robespierre, letra B, o interesse do rei em abolir a desigualdade de impostos e confiscar os bens do clero, letra C, a crise financeira e econômica que atravessava o governo de Luís XVI, letra D, estabelecer a transformação dos membros do clero em funcionários civis do Estado e letra E, abolir o feudalismo, estabelecendo as liberdades civis e o voto censitário. A alternativa correta é a letra C, voltemos nela então, a crise financeira e econômica que atravessava o governo de Luís XVI. Bom, a crítica que eles fazem ali no texto, gente, é o seguinte, olha só, a reunião dos Estados Gerais foi convocada diante de uma crise econômica financeira francesa. Diversos motivos contribuíram para isso, como a crise agrícola, as excessivas despesas do governo, com o embelezamento do Palácio de Versalhes, as festas que o rei Luís XVI dava, das quais ele convidava os membros da nobreza, guerras e pensões reais. Então ali diz, da questão até da vestimenta, que o terceiro estado vestisse de forma simples
e alguns membros da nobreza, como o próprio Luís XVI, com roupas banhadas a ouro. Então isso é uma crítica que vai fazer, né? Esse é um dos motivos dos quais os Estados Gerais vão ser convocados e vão questionar essa pompa e toda a circunstância aí da realeza, né? Da nobreza francesa à época de Luís XVI, inclusive o dele, né? Esses gastos dele. Ao invés dele... E aí o terceiro estado pagava uma alta taxação de impostos para quê? Para essas despesas aí com palácio, embelezar o Palácio de Versalhes, grandiosas festas, né? Dentre outros motivos dos quais foram citados aí. Ok? Número 3, questão de número 3, ainda falando dos exercícios contextualizados. Prossigo. 1000 vozes servem de arauto para a novidade. A Bastilha foi tomada. Não acreditei e fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro um corpo sem cabeça estendido no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. Então, olha só, o autor, né, desse texto, ele está falando do episódio da tomada da Bastilha, e aí, olha, vamos à questão que eu irei comentar a respeito. O episódio narrado marca o início de um dos momentos políticos mais importantes da história europeia, a Revolução Francesa. A tomada e destruição da fortaleza da Bastilha significa o quê? Explicita o quê? Letra A. O momento de maior radicalidade da Revolução, quando as camadas populares rompem com a liderança burguesa e assumem o poder em Paris. A derrubada de Luís XVI e a proclamação da República Francesa baseada na razão e na justiça sob a influência do pensamento de Voltaire. A consolidação do poder do grupo jacobino, tendo à frente Robespierre, sustentado pela mobilização radicalizada dos sans-culottes. Letra D. A chegada ao poder político do general Napoleão Bonaparte, que, como primeiro cônsul, será fundamental na consolidação do novo poder. E letra E. O levante popular sob direção burguesa contra um dos maiores símbolos da opressão política do absolutismo. A alternativa correta, portanto, letra E, né, fazendo uma menção aí, uma analogia com o texto, porque olha só, a tomada da Bastilha ela vai acontecer em 14 de julho de 1789. Ela simbolizou a queda do absolutismo, conforme nós já vimos na nossa videoaula, a partir de um movimento popular liderado pela burguesia, que pertencia ao terceiro estado, usando a base ideológica do iluminismo. Então olha só, quando os populares eles vão investir, né, vão atacar a Bastilha. Bastilha era uma antiga prisão, símbolo do poderio de Luís XVI. Lá estavam os presos políticos que se manifestavam, que se posicionavam contrário ao governo de Luís XVI. Os populares entram lá tinha um arsenal de guerra, libertam os prisioneiros, pegam aquela pólvora e batem de frente com o rei Luís XVI. Então foi muito significativa a tomada da Bastilha. Ok? Número 4. Questão de número 4. A charge, ela ilustra as 3 ordens sociais existentes na França antes da Revolução de 1789. Identifique essas 3 ordens e explique o posicionamento dos personagens na charge. É essa imagem aí, uma imagem muito importante, muito emblemática da Revolução Francesa. Inclusive na videoaula eu expliquei, falei a respeito dela. Né? Quem prestou atenção, acompanhou, vai fazer a questão muito tranquilamente. Então olha só, a sociedade francesa do antigo regime, ela era hierarquizada, conforme eu já disse, e estratificada, dividida em 3 estados. Então existia uma hierarquia, né? As pessoas que estão acima têm um poder maior, né? Têm privilégios. E a questão, né, que eu disse também aí, da estratificação. O que é isso? Uma sociedade que não permitia mobilidade social, né? Então vejam, o primeiro estado representado pelo clero, o segundo estado na nobreza, respondendo a questão, tá, gente? Terceiro estado, camponeses e burguesia. Na dinâmica social francesa, apenas o terceiro estado pagava impostos, nós já vimos, sustentando assim toda a sociedade. Por isso, na charge, o nobre e o clérigo estão nas costas do trabalhador. Olha aqui, vamos voltar aqui na charge,
Tá aqui, ó, o trabalhador representando a burguesia, os camponeses. Temos aqui um membro do clero e um nobre. Lembra lá na questão anterior que nós falamos das vestimentas deles? Olha aí, ó. Nobre muito bem vestido, membro do clero também, né? A gente percebe tá com uma cruz aqui, por isso que é um membro do clero. E coitadinho, o outro carregando aí os outros dois, né? No caso, o primeiro e o segundo estado, o peso nas costas, né? Carregando aí essa sobretaxa de impostos, ok? E aí agora nós vamos passar para a questão número 5 dos exercícios contextualizados. Leia o hino a seguir. Avante, filhos da pátria, o dia de glória chegou. Contra nós da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos rugir esses ferozes soldados? Vêm eles até aos vossos braços degolar vossos filhos, vossas mulheres? As armas, cidadãos, formais vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe o nosso solo. E aí a questão é a seguinte, ó. A Marselhesa, conforme eu já disse também na nossa videoaula, foi apropriada como canção revolucionária em 1793, no ano 3, passando por modificações em sua letra no final do século XIX. Em meio à corrida imperialista europeia, a composição tornou-se hino nacional francês. Diante do exposto, relaciona um trecho da composição a Marselhesa ao conceito revolucionário francês. Gente, olha só, a Marselhesa ela foi composta, portanto, no período de guerra, né, entre a França e as outras monarquias europeias. Considerando-se suas distinções apropriadas, muitas passagens da composição relacionam-se ao contexto revolucionário francês. Vocês poderiam ter citado, por exemplo, ó, avante, filhos da pátria, ou ainda as armas, cidadãos. Nessas passagens, a conclamação à guerra sustenta no sentimento nacional, daí a referência a filhos da pátria e cidadãos, emergente durante a era revolucionária, né? Isso quer dizer o quê? É isso que é muito claro aí, né? Que as pessoas têm que lutar pela igualdade de direitos. Então é a ideia, né? Avante, filhos da pátria, as armas, ou seja, para enfrentar o Estado francês, a tirania, né? A imposição do governo de Luís XVI, necessário se faz pegar em armas, ok? Que sangue impuro banhe nosso solo. Outra parte aí da canção. Que sangue impuro banhe nosso solo. Nessa passagem, a alusão a sangue impuro do invasor é uma metáfora da guerra. A composição explicita a presença dos inimigos da revolução e ou da mudança e ameaça à pátria. E aí mais um trecho aí que pode ser citado, ó. Contra nós da tirania. Nessa passagem encontra-se a exposição do princípio da revolução, a luta contra a tirania, conforme eu também já citei a respeito aqui, identificada no privilégio aristocrático e representada, sobretudo, pela figura do rei. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí na correção das atividades, podem me chamar, que eu terei o prazer em atendê-los, né, sanar essas dúvidas. Depois nós vamos ver um próximo vídeo sobre fazendo a correção, né, dos exercícios sequenciais a esses, são os exercícios contextualizados. Ok? Isso que são os exercícios, né, para ser mais preciso, os exercícios de aprofundamento. Um grande abraço para todo mundo. Repetindo que se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.